nesse momento, vamos elevar o pensamento ao alto, nos colocar numa posição mais confortável, abrir as nossas mentes, os nossos corações, aos ensinamentos desta manhã. Quem tiver com celular, colocar no modo vibracal silencioso, que daremos início ao nosso trabalho. Amigo Mestre Jesus, Dona Joana, mentora desta casa, amigos espirituais que nos acompanham nesta jornada, estamos aqui em mais uma manhã de aprendizado e agradecemos por isso, pela vida, pela oportunidade dela. Que nesta manhã nossa amiga Edilene seja intuída da melhor forma e que o tema desta manhã sirva de aprendizado para cada um em sua vida, que possamos aplicar o que for necessário para o nosso crescimento, junto com nossa família, nossos amigos, nossos colegas de trabalho e todos que nos cercam. Sejamos luz por onde passamos, nesta caminhada de amor e de paz. Se conosco, Pai, agora e sempre. Do Evangelho segundo o Espiritismo: perdas de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte vem ceifar nas vossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens ao invés das velhas, dizeis frequentemente: Deus não é justo, uma vez que sacrifica esse que é forte e pleno de futuro, para conservar aqueles que viveram longos anos plenos de decepções, uma vez que leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada, uma vez que parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Humanos, é nisto que tendes necessidade de vos elevar acima do terra a terra da vida, para compreenderdes o bem. Frequentemente está onde credes ver o mal, a sábia providência aí onde credes ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos infligir penas cruéis? Nada se faz um objetivo inteligente, e qualquer que seja a que se chegue, cada coisa tem sua razão de ser. Se percustrasseis melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária que relegaríeis ao último plano. Crede-me, a morte é preferível para a encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias honradas, partem o coração de uma mãe e fazem antes do tempo branquear os cabelos dos pais. A morte prematura, frequentemente, é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que se encontra, assim, preservado das misérias da vida ou das seduções que teriam podido arrastá-lo à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga que lhe foi útil não permanecer por mais tempo na terra. É uma horrível infelicidade, dizeis, que uma vida tão plena de esperança seja tão cedo cortada. De quais esperanças quereis falar? Da terra, onde aquele que dela vai teria podido brilhar, construir o seu caminho e sua fortuna? Sempre essa visão estreita que não se pode elevar acima da matéria. Sabeis qual seria a sorte dessa vida tão plena de esperança, segundo vós? Quem vos diz que ela não poderia ser cheia de amarguras? Contais, pois, por nada as esperanças da vida futura, já que preferis da vida efêmera que arrastais sobre a terra. Pensais, pois, que vale mais ter uma posição entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Regozijai-vos ao invés de vos lamentar,
quando apraz a Deus retirar um dos seus filhos deste vale de miséria. Não há egoísmo em desejar que ele ali permanecesse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que não tem fé, e o que vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor desembaraçada do seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós, sim, bem perto. Seus corpos fluídicos vos cercam, seus pensamentos vos protegem. Vossa lembrança os embriaga de alegria, mas também vossas dores desarrazoadas os afligem, porque eles denotam a falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses índios bem-amados, a se pedirdes a Deus para os abençoar. Sentireis em vós essas poderosas consolações que secam as lágrimas, essas aspirações maravilhosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Com a palavra, Edilene Simplício. Bom dia a todos. Eu repito essa fala sempre que isso acontece. Vocês não estão em dias com as suas orações. Vocês viram na programação que hoje estaria aqui Luciano Menezes. E eu estive na semana passada. Então vocês não estão orando direitinho. Estão tendo que passar por isso de me ouvir novamente. Luciano teve imprevisto e eu estou aqui hoje para substituí-lo. Esse tema, eu diria que, olhando para ele, eu diria que ele é difícil. E como sou eu que faço a seleção dos temas a serem abordados nas palestras, quando eu olhei para esse tema, fazendo a distribuição para o mês de julho, eu pensei assim, eu vou botar esse tema para o Luciano, porque eu acredito que ele vai falar sobre esse tema com leveza. E aí, olha o que acontece. O tema vem para mim. Então, seguindo essa linha, pelo menos da minha percepção inicial de que esse tema deveria e poderia ser abordado com leveza, o conteúdo da mensagem fala muito direcionadamente para mães e a perda de filhos jovens. Mas, de uma maneira geral, nós não estamos preparados para perdas, sejam elas de que ordem for. Nós não estamos preparados para lidar com a morte, seja ela de quem for. Nós evitamos falar sobre morte. Nós deixamos este assunto sempre para depois. Não vamos falar disso não. Deus é mais. Vira essa boca para lá. Mas olha só, nós estamos evitando falar e tratar de algo que é óbvio. O nosso corpo físico é perecível. Ele vai deixar de existir em algum momento. E nós que nos preparamos em várias situações para lidar com tantos fatos, estamos sempre adiando o momento de falar, de refletir sobre este assunto. Particularmente quando envolve família, sendo mães, quando envolve filhos, mães e pais, quando envolve os filhos. Mas é sim uma situação que nós podemos nos deparar. O Evangelho traz essa temática. Em um trecho dele eu discordo da abordagem do Espírito, onde ele diz que é mais fácil e é mais prudente que desencarne um filho jovem para que ele não fique encarnado dando desgostos e fazendo vergonhas às famílias. Para a mãe
carne de um filho é sempre doloroso, ainda que a vida dele tenha sido também um processo doloroso, porque nós lidamos com isso. As famílias lidam com essas situações de filhos difíceis, de filhos que vivem escolhas complicadas, mas o amor não diminui em função disso, não. O amor, o vínculo que existe ali, ele permanece. Então eu considero que é mais fácil para nós aprender a lidar com essa situação, que pode sim nos acometer. Eu, quando engravidei da minha primeira filha, arrogantemente fazia um pacto com Deus. Se eu tiver que perdê-la, que seja o mais cedo possível. Sou arrogante, né? De que se coloca na vida assim para fazer um trato com Deus, dizendo qual é a condição. Porque eu tinha medo de não seguir com a gravidez. Tinha medo que isso acontecesse. Então, o vínculo com aquele ser que reencarnaria ali, eu estabelecia dando essa condição. Se eu tiver que perder, seja o mais cedo possível. A gestação se cumpriu, a criatura nasceu. E aí eu olhava e dizia assim, a cada dia, o meu amor por ela vai aumentar. Olha, Deus, se eu tiver que perdê-la, que seja o mais cedo possível. Eu sou despreparada, como ainda sou e venho me preparando a cada dia. Eu acho que a gente passa por esse crescimento a cada dia. A pessoa tem hoje 31 anos. E aí eu paro e me pergunto, e as outras duas também chegaram, eu paro e me pergunto, eu estou preparada para perdê-las, para a morte? E volto e faço a pergunta, que é uma reflexão que nós devemos ter. São minhas? Porque o que é que significa perder? É deixar de ter a posse, o domínio de algo que é seu e que lhe foi tirado por um roubo, por um desvio, por uma destruição, deixou de ser seu. Como pais, como mães, nós estamos em guarda daqueles seres espirituais que caminham conosco. É difícil assumir, mas não são nossos. Não são nossos. Quantos outros já estiveram conosco e deixaram de estar? Quantas vezes já reencarnamos em situações, em momentos diferentes daquele quadro anterior? Quem nos garante que estaremos todos juntos? Às vezes estamos, quando as situações não se resolvem de uma maneira adequada. Uma próxima encarnação, esta composição que aqui se fez hoje como pai, mãe e filhos, são enredos, são histórias que vão se renovando para nos proporcionar o aprendizado necessário. Mas uma coisa é fato, dói. A perda, considerando desse jeito, de alguém que amamos, dói. Dói porque fica um vazio no lugar daquela pessoa, daquele ente, que nós não conseguimos preencher e buscamos, porque temos a necessidade desse preenchimento. E aquele vazio existe. E aquele vazio existe trazendo em nós uma coisinha que até no nosso idioma é muito particularizada, chamada saudade. Ela existe, a gente sente saudade, a gente sente saudade até de coisas ruins às vezes, né? A gente sente saudade e é algo que dói e você não consegue explicar. Alguém explica saudade? Diga como é, você vai tentar, mas só quem sabe, quem passa, é que sabe como é. E nós sentimos saudades de encarnados, né?
dos que estão ali conosco no dia a dia. Eu tenho uma filha que mora em outro estado, e é curioso que se nós ficarmos muito tempo longe, parece que eu vou, entre aspas, me acostumando a esta falta. Este ano nos vimos com mais frequência. Habitualmente ela sai daqui, vem em férias, sai daqui em fevereiro e volta em julho. Este ano eu fui vê-la 2 vezes no mês de maio. Aí me peguei essa semana e disse, que saudade de Paloma. Aí alguém disse assim, mas você não estava com ela em maio? Eu disse, pois é, parece que quando você fica mais próximo, você se afasta um pouco, a saudade aumenta. Dói, a saudade dói. E como é que nós podemos nos educar para esse processo? O Espiritismo é um processo de educação. O conhecimento, para que ele se estabeleça, ele acontece através de um processo de educação. Eu considero que o mais importante e o primeiro passo que devemos olhar é de quê? Primeiro, dentro da linguagem espírita, a morte não existe. A separação acontece e ela é momentânea. E o que morre é aquela estrutura física. O que é de verdade? O ser espiritual permanece. O amor que você nutre permanece, continua. Eu comentava essa semana que eu lembro que, quando criança, uma das coisas que me inquietava muito em relação ao catolicismo, que era a religião que a minha família seguia, era o fato de que, quando você morre, acaba. Eu era criança e eu achava isso um absurdo. Como é que Deus, na sua grandiosidade, na sua perfeição, na sua sabedoria, permitia que as pessoas existissem, que acontecessem na sua vida, que você estabelecesse laços, vínculos, afetos, e aí as pessoas morrem e acabou. Aquilo me inquietava de uma maneira tamanha. Foi uma das minhas caminhadas em busca do Espiritismo, foi a partir daí. Não acaba, continua. Porque se não continuasse, nós não teríamos tanto essa referência de que ainda é nosso, de que ainda é presente, de que ainda está. Muito provavelmente cada um de nós aqui já precisou se separar pela morte de alguém, nesta encarnação aqui, de alguém que ama. Muito provavelmente. Eu tenho poucos vínculos e tenho poucas referências de separação de pessoas em relação à morte. Considero, embora uma família grande, numerosa, mas não são tantos os casos. Eu tenho uma prima que diz assim, porque minha mãe tem vários irmãos, e minha prima diz assim, é um cacho de banana. Quando você tira um que está maduro, a tendência é despencar todos. E estão todos já, o mais novo me parece que tem 70 anos. Então, assim, são tios, estão caminhando muito nesse processo. E minha prima diz assim, quando despencar um, pode ser que o cacho inteiro vá nessa sequência. Tenho pais idosos que sei que a proximidade da morte, teoricamente, é muito grande. E converso com eles sobre a morte. Minha mãe tinha uma resistência muito grande de falar sobre a morte dos filhos. E eu venho, ao longo da minha convivência com a doutrina espírita, trazendo para ela. Mas eu vou morrer. Ela, mas Deus é mais. Eu digo, Deus é mais, mas eu vou morrer. Você vai morrer, meu pai vai morrer, todos nós vamos. E o que nós precisamos aprender, mãe, é a lidar com isso. Aí eu disse, eu vou morrer, e ainda que eu morra antes de você, o que nós construímos vai permanecer. Não se perde. Amor não se perde nunca.
transforma, modifica, evolui, mas não se perde. Seria descabido, seria insensato, seria injusto que a nosso primeiro caminhar, quando nos deparamos com a morte de pessoas queridas, de pessoas amadas e particularmente de pessoas jovens. Deus foi injusto. E a primeira pergunta é: por que comigo? Por que com você? Porque você está percebendo agora que isso acontece. Porque vem acontecendo com todo mundo o tempo inteiro. Mas a dor do outro parece que se passa distante. E aí a gente percebe o que acontece com a gente. A gente às vezes se solidariza à dor alheia, mas a gente sempre acha que não vai acontecer conosco. Esse drama, e eu considero que é um drama, sim, que a Tailândia está vivendo com aqueles 12 meninos presos numa caverna, que eu ontem parei para pensar e tentando entender a simbologia disso, de dentro de uma caverna mesmo. E me disse assim: quantos meninos nossos, do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, estão presos nas cavernas do tráfico de drogas? E a gente não para pensar. Eu não estou diminuindo a aflição e o sofrimento do que essas famílias estão vivendo na Tailândia, não. Eu estou aproximando para a nossa realidade de que esse aprisionamento existe. Mas será que a gente se preocupa dessa forma? Será que a gente olha dessa maneira? Quase sempre olhamos com um olhar de crítica, de condenação, com um julgamento, mas é uma realidade que está aqui. Existem centenas e milhares de meninos nossos aprisionados nas cavernas do tráfico, das drogas, que traz igualmente sofrimento e que também representa uma perda. Eu lembro que quando nós distribuíamos mingau na rua, há alguns anos, ainda no início do trabalho dessa casa, nós tínhamos um desses meninos que se tornou o nosso mascote, que hoje é um homem, um adulto, um pai de família, Tonhão, e ele começou a conviver conosco aos 9 anos. E ele dizia assim, ele nunca me chamou de tia, depois ele passou a me chamar de mãe. Ele fazia assim: Edilene, meus amigos não crescem. E ele começou a ter mais essa percepção um pouco depois, não logo aos 9 não, mas aos 10, 12 anos ele comentava isso. Os meus amigos, eles não crescem. Eu disse: como é que não crescem? Eles morrem antes. Porque ele fazia parte de uma comunidade exposta, assim, à violência, ao tráfico. E, de fato, esses meninos não cresciam. Vários deles desencarnaram 14, 15, 16 anos. E hoje ele diz assim: eu sou um sobrevivente. Porque hoje ele já tem, acho que quase 40 anos, e se tornou, o que a gente pode dizer, um homem de bem, um trabalhador, um pai de família. As nossas perdas acontecem todos os dias. As perdas de pessoas amadas, que devem ser não só os do nosso núcleo, mas do núcleo do vizinho, da pessoa amiga, do colega de trabalho. Se nos olharmos e se conseguirmos nos reconhecer como uma família universal, essas perdas estão acontecendo a cada dia, a todo instante. É preciso transformar em nós e modificar em nós como sentir isso.
E posso lhes dizer com relação a essa minha experiência. Volto a dizer, não tenho proximidade desta convivência com a morte de pessoas com vínculos mais íntimos. Mas eu também sou uma pessoa estranha. E assim, para mim, eu acompanhei e vivi o desencarne dos pais de Verônica, Cessé e Lisito, pessoas adoráveis. Eu tenho certeza do quanto eu era amada pelos dois. Amada, muito amada pelos dois. Esta dor eu conheço, porque o amor que eu tenho por Verônica me faz entender e compreender o que é viver a morte de um pai e de uma mãe. Então isso não é distante de mim, embora eu não tenha vivido neste corpo físico esta experiência. Se pudermos nos aproximar da dor do outro, esta dor do outro pode servir em nós de aprendizado. De aprendizado. Mas não para que isso traga em nós um clima de dor, de pesar, de sofrimento. Não. A vida continua. Eu já vivi a experiência, já contei aqui a Verônica, de perceber Cessé aqui, nesse centro. Ela era uma figura ímpar. Eu não tenho noção. A Verônica já falou dela algumas vezes. Ímpar. E um dia nós estávamos aqui num evento e ela se aproximou de mim e disse assim: diga à minha filha que eu estou aqui. E eu, como boa moleque de recado, fui lá e disse: Véu, Cessé está dizendo que ela está aqui. É a necessidade que também os nossos entes queridos têm de reafirmar para nós que eles estão, que eles continuam. Quem vive a dor, o luto, o sentimento de perda de alguém que desencarnou, tenho certeza que em alguma situação tem assim aquela sensação de do nada eu lembrei de fulano. Sabe o que é que acontece desse do nada? É fulano se aproximando de você. É fulano lhe dando um abraço, lhe fortalecendo e dizendo assim: olha, não acabou não. Aquilo que você dizia, que você ouviu lá no centro, de que não acaba, é verdade, não acabou não, eu estou aqui. E aí a gente registra aquilo como uma saudade e não reconhece que aquele momento, sim, é um acolhimento, é uma proximidade, é um abraço. E aí a gente vem para o centro e diz assim: eu tenho tanta vontade de receber notícia de meu pai, de minha mãe, de meu filho, de meu irmão. Eles estão nos dando notícias o tempo todo. Que tenhamos mais essa sensibilidade aguçada para perceber que são eles. E por que a gente foge disso? Porque a gente tem medo. A gente foi orientado de que morreu, acabou. Não é para a gente tocar nessas coisas, não tocar nesse assunto. Ainda que seja uma pessoa que a gente ama. Ainda que seja. E a gente vem em busca de notícias através da reunião mediúnica, através de uma psicografia. Eles estão conosco. Eles permanecem conosco. Então valorizem mais aquela lembrança que lhe chegar daquele ser amado. Muito provavelmente é ele ali perto de você, reafirmando o amor, reafirmando o carinho, reafirmando de que a justiça da vida e a justiça divina, sim, existem e permanecem. Não há injustiça nenhuma em Deus ao estabelecer que uma família ou outra família vai viver esse tipo de situação. Se pudermos olhar qual é o aprendizado necessário naquele momento. Aí vocês podem me perguntar: Edilene, você está preparada para o desencarne das suas filhas?
pausa sábia para a água. E eu posso lhes dizer, não sei. Porque eu considero que a gente só sabe se está preparado quando a situação acontece e a gente vive a situação. Mas posso lhes garantir que eu olho para esses seres que reencarnaram através do meu corpo e que eu chamo de filhas, que eu as vejo como espíritos imortais. E faço e valorizo cada momento que eu tenho com elas. Cada um. Porque acho que o mais importante do que se preocupar de quando é que vai ser a morte das pessoas que a gente ama, ou como vai ser, o mais importante deve ser a vida que a gente leva com essas pessoas. E quase sempre sofremos mais, porque quando essas pessoas desencarnam, a gente se dá conta de que perdeu muito tempo não valorizando aquele dia a dia, aquele momento, aquela situação. Já contei isso aqui, e eu lembro de um fato que eu vivi, numa sala de terapia, sendo atendida pelo meu terapeuta. Eu esvaziava ali uma raiva de uma pessoa, uma raiva muito intensa, e botando para fora tudo que eu estava sentindo naquele momento. E ele deixou que eu falasse, e sabiamente ele é uma figura, um italiano que viveu 20 anos na Argentina, tem mais de 30 no Brasil, então fala com um sotaque misturado desses países, e ele olhou para mim e fez assim, minha linda, que importância tem isso se você abrir aquela porta e souber que essa pessoa morreu? Aí eu parei, porque eu vi que ele está querendo contemporizar a coisa aí. Por que você está me perguntando isso? Perguntei assim, afrontando mesmo. E ele insistiu, me responda, que importância tem esta raiva que você está sentindo? Se você souber, quando sair daqui, que esta pessoa morreu, porque é alguém que você ama, não é? É alguém que eu amo. Que importância tem? E eu baixei minha bola, baixei minha arrogância e disse assim, nenhuma. Aí ele disse, essa hemorragia energética que você está tendo neste momento, em direcionar esta raiva toda para essa pessoa, está fazendo muito mais mal a você do que a essa pessoa. E se você tem sim um vínculo de amor por esta pessoa, considere que a qualquer momento ela pode deixar de existir no corpo físico, ela pode desencarnar, e usou a palavra que eu uso, e ele é budista. Essa pessoa pode desencarnar e você não vai mais ter a pessoa fisicamente. Tem importância isso? Eu disse, não tem importância. Ele fez, então vamos trabalhar a sua raiva e você vai valorizar o que de fato tem valor. Às vezes, nós damos uma tonalidade muito mais intensa a uma situação, esquecendo e deixando de olhar o amor que a gente tem pelas pessoas, que são falíveis como nós somos, que vão cometer erros como nós cometemos, que vão cair, vão levantar como nós fazemos. E aí a gente vai e diz o que diz lá na música: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade, não há. E este meu terapeuta budista me trouxe a compreensão de que o que precisamos viver e valorizar é o hoje, é o aqui e o agora. Grande parte das pessoas que amamos e que certamente vamos chorar a sua morte física, são pessoas que nos chateiam, nos aborrecem, nos irritam, cobram situações de nós. São pessoas que recebem sim
toda a nossa carga pesada também de agressões físicas, agressões verbais, de situações de vingança. Qual a mãe que nunca disse, tá bom, um dia você me paga? O que a gente mais quer é que essas criaturas nunca paguem nada, mas a gente diz ali naquele momento de raiva, um dia você vai ver que eu estava certa. O que a gente mais queria era que eles nunca vissem. Provavelmente eles vão ver sim, mas é na experiência de cada um, e na pele de cada um, na situação de cada um. Quase sempre nós não desejamos o mal que dizemos que desejamos. Principalmente quando envolve os nossos seres amados. Vamos aproveitar cada momento de vida dessas pessoas para que não tenhamos que lamentar quando a perda material, física, acontecer. Eu me lembro de uma situação que vivi e que já contei aqui, meu Deus, são tantas histórias e vocês me perdoem repetir, mas eu lembro de uma situação que eu vivi com um colega de trabalho, a época que o Joana estava sendo construída, então isso tem quase 25 anos, um jovem de 30 anos que teve um aneurisma cerebral e foi hospitalizado. E eu fui levada, chamaram e pediram que eu acompanhasse no trabalho aquela situação, porque eu era espírita. Olha qual foi a seleção. Você pode ir acompanhar aí, dar um apoio aí para a família, mas por que eu? Não, porque você é espírita. Tá bom, eu vou. E aí fui, acompanhei a família e foi uma situação complicada, passamos por um hospital, passamos pelo segundo. E ali naquele segundo hospital o médico confirmou que era um aneurisma cerebral, que era um quadro muito grave e era um quadro irreversível. E curioso é que também lá no hospital me escolheram, porque ele virou para a enfermeira e disse assim, me diga, que a essa altura já tinha um monte de gente, me diga aí alguém que eu possa conversar. Aí a enfermeira disse assim, aquela moça ali, ó, ela está mais tranquila. Aí o médico me chamou. Aí quando ele me chamou, disse assim, você me ajuda a dizer para a família do seu colega que ele não vai mais voltar? Aí eu disse, como assim? Aí ele me explicou que o quadro era muito grave. Ele disse assim, olha, não tem mais o que a medicina possa fazer. E a gente precisa dizer isso para a família. Então me ajude a dizer para a mãe e para a esposa o que está acontecendo. E aí nós fomos e dissemos, e logicamente ficaram muito abaladas, e ele recomendou, não deixe ficar aqui. O plano de saúde não era aceito naquele hospital, disse, vocês vão ter uma despesa muito grande, transfiram para um hospital onde o plano da empresa atenda, porque ele pode durar um dia, uma semana, um mês, enquanto o coração estiver batendo. Como ele é jovem, isso pode durar um tempo maior. Então, procurem transferir para um outro hospital. Fizemos isso, e o que tinha começado tipo 3 da tarde, a essa altura já devia ser meia-noite, e seguimos para o terceiro hospital. E quando já estávamos lá, eu estava ao lado do irmão dele, e ele disse assim, sabendo disso agora, eu tenho uma dor tão grande. Aí eu disse, pela morte do seu irmão? Aí ele disse, não, porque tinha tanta coisa que eu queria ter dito para ele e não disse. Aí eu disse, o que você gostaria de ter dito? Ele disse, muita coisa, eu amo muito meu irmão. Ele sempre foi para mim uma inspiração, uma referência. Eu sempre o admirei. E aí nós estávamos sentados do lado de fora, e ele estava na UTI, eu disse, vamos combinar uma coisa? Vá até ali, ó. Vá até ali aquele vidro, e ele vai estar ali, o corpo dele está ali do outro lado, naquela cama, naquela maca,
Diga isso para ele. Aí ele fez assim, mas ele não vai me ouvir. Eu disse, vai. Talvez você não ouça a resposta, mas ele vai lhe ouvir. Diga. E esse rapaz foi e fez essa declaração de amor e esse desabafo. E ele fez isso. Aquele rapaz reconheceu ali que ele tinha perdido tempo. Gente, a maior riqueza que temos, e que de fato é uma perda, é deixar o tempo passar, sem que aproveitemos os momentos e as situações para manifestar o nosso amor, o nosso apreço pelas pessoas. A morte é certa? É. Quando é que ela vem? Não sei. A gente não sabe. Mas a gente sempre acha que vai ser um pouco depois. Vai ser um pouco depois. Quando for, que a gente já esteja devidamente preparado para viver a nossa própria situação. Porque a cada vez que sofremos com a morte ou a aparente perda de alguém, é porque estamos reconhecendo e olhando também para a nossa própria morte. O quanto estamos preparados para viver essa situação? O quanto estamos preparados e sabendo e entendendo de que também conosco, com este corpo, com esta carniça aqui, isso também vai acontecer. Às vezes a gente para e diz assim, não, comigo não vai ser não. Vai. Cuide da máquina, faça as manutenções adequadas, busque autorizadas, se puder. Mas se não puder, vá na oficinazinha do lado ali. Faça a manutenção, acompanhe, para que o seu corpo, que é o instrumento pelo qual você se expressa e se manifesta no mundo, tenha as condições favoráveis de existir por mais tempo. Mas num determinado momento, este corpo vai precisar parar. Porque é assim com todo mundo. E o que nós estamos chamando aqui de prematuros, associando uma idade cronológica a alguém que desencarna, considere que ali é um espírito imortal. E que o breve tempo nessa trajetória contribuiu para o crescimento que aquele espírito precisava naquele momento. Aí o tempo não se perde, ainda que seja breve, por alguns segundos, é um tempo breve. Eu lembro de uma situação de uma pessoa que vivia o conflito e a aflição de estar gerando uma gravidez de chipófanos. E ela optou, ao 5º mês de gravidez, pelo aborto, com autorização legal. Eram 2 meninas que reencarnariam ligadas pela cabeça. E ela tomou conhecimento disso antes e foi autorizada pela justiça que ela se submetesse a uma cesariana para fazer o aborto, para não deixar desenvolver aquela gravidez. Isso já quase no 5º mês. E aí, depois que nasceu, entre aspas, né, depois que foram retiradas, o médico que acompanhava disse assim, se nascessem, se a gravidez fosse até o final, viveriam 5 minutos. 5 minutos. E essa pessoa tinha me dito, eu não deixei continuar a gravidez porque eu tinha medo do que seria depois. E o médico disse, teria sido 5 minutos. Aí eu disse, os 5 minutos necessários para esses espíritos terem o acolhimento e o preparo para virem numa outra jornada. Cada um na sua, sem esse vínculo. Mas aquela mãe fez a escolha dela. E aqueles espíritos também.
e essa pessoa permaneceu muito tempo carregando a culpa de ter tido feito essa escolha. Olha, aí alguém vai dizer assim, ela foi errada. Não, ela fez o que o sentimento dela dizia. Foi o que o sentimento dela dizia, e ela fez. E aqueles espíritos viveram a experiência da rejeição, talvez mais uma vez. Isso tudo é aprendizado. Então nós não podemos ficar ligados a culpas, a ressentimentos, a pesares, em qualquer instância que isso nos ocorra. De reconhecer que viver é preciso e que nós podemos tirar o melhor proveito disso. Estamos vivendo. A oportunidade da vida é agora, é esse momento, é aqui. Que a gente possa, assim, olhar a justiça divina como divina. Não são os nossos critérios. Deus não vai estar errando, embora a gente às vezes entre assim num atrito de dizer assim, pô Deus, você jogou pesado comigo, alivia aí. Ontem mesmo foi um negócio de sofrer, né? A minha filha, essa que mora em São Paulo, mandou mensagem na hora lá que já estava 2-0, fez assim, mãe, como é que os espíritos de luz não ajudam a gente numa situação dessa? Aí a outra comentou, pois é, a Bélgica já tem um IDH alto, a gente podia ter uma alegriazinha, já que a gente está lá tão na fuleiragem. Aí eu disse, vai ver que os espíritos de luz não gostam de futebol como a gente gosta. E hoje tem muita gente considerando de uma forma muito intensa de que aquilo foi uma perda. Foi, vamos respeitar. Mas vamos respeitar com o olhar de uma criança, de uma fala que eu não ouvi, mas soube que aconteceu. Um adulto virou para uma criança de 3 anos e disse assim, fulaninho, você está triste? Aí ele disse, por quê? O Brasil saiu da Copa, o Brasil perdeu. Aí ele disse assim, mas ele não ganhou aquelas outras todas que a gente ficou feliz? Por que a gente valoriza o que não tem, o que deixa de acontecer? Não valoriza o que já tivemos, o que já existiu e que está ali naquele momento. A leveza dessa criança, para mim, vai ser sempre uma referência de que o que temos e o que nos engrandece, em alguma situação, vai compensar o que ainda não nos chegou, mas que se a gente se empenhar, vai acontecer, no tempo que for, no tempo melhor para o nosso crescimento. Muita paz. Vamos agora ao sorteio do livro Ceifa de Luz, Chico Xavier para o Espírito Emmanuel. Número 3, Francisco Diniz, não sei, Francis Diniz. Foi pertinho de Carlos Henrique, não é? Pertinho. Os avisos aqui agora, né? Lembrando que aos sábados, das 17 às 19 horas, nós temos um grupo de estudo, Luz da Alma 2, que estuda o livro dos médiuns. Portanto, quem tiver interesse, este grupo de estudo é aberto ao público e tem a coordenação de Ana Cristina e Ramon. Então, quem quiser estudar um pouco mais sobre mediunidade, procura eles dois aos sábados, às 17 horas, que com certeza eles estarão aptos a dar essas orientações. Continua a nossa campanha da nota premiada Bahia. Quem não se cadastrou ainda, por favor, cadastre-se, participe, né? Porque existem sorteios para beneficiar tanto a nós, tanto as instituições que nós escolhermos como privilegiadas nossa. Então, privilegiar o Joana de Ângeles neste cadastramento. Qualquer dúvida em relação a esse cadastramento, procurar a livraria da nossa instituição, que com certeza vocês serão orientados.
Convite imperdível. Hoje eu estou sendo assim bem rápida, porque a gente tem reunião de diretoria. E quando eu chego atrasada, eu tomo falta, acreditem. Às vezes não deixo nem eu falar, eu que adoro falar, né? Mas vamos nessa. Crenças e maturidade espiritual. Vai ser uma palestra maravilhosa com Cal Mascarenhas. Você quer que eu mostre cá? Mostra aqui. Só bote para cá para poder enxergar aqui, né? Dia 10/7, terça-feira às 20 horas, que vai ser em comemoração ao aniversário, né, do grupo Carl Gustav Jung, que é o grupo de estudo de livros, de obras psicológicas, fazendo uma ponte com o próprio Espiritismo. Então, venham participar dessa palestra, que com certeza vai ser uma palestra iluminativa, renovadora e de muito esclarecimento, certo? E o nosso último aviso, como sempre, falar do trabalho social, Badu, dizer que nós ainda estamos precisando de muitos alimentos, né? Vilma, quais são os que estão precisando mais? Café, leite e farinha. Então, quem puder doar, doe, tragam os alimentos. Claro que estão faltando outros, basta olhar lá fora. Quem quiser trazer tudo também pode, não tem problema nenhum. Certo? Porque com certeza, dia 15, próximo, nós estaremos distribuindo as 140 cestas com esses itens que com certeza alimenta muitas bocas. Eu até fiz, divulgando, marque o seu gol, né? Doe alimentos, contribuindo para o trabalho social. Então, a seleção saiu da Copa, mas vamos continuar marcando o nosso gol, contribuindo com o nosso trabalho social, trazendo os alimentos não perecíveis. Se alguém não está em condições nesse momento de contribuir porque não tem dinheiro, porque está desempregado, esse não é o problema, essa não é a justificativa. Vamos fazer campanha no nosso trabalho com a família, no condomínio que a gente mora, né? Para conseguir arrecadar esses alimentos que a gente tanto precisa. Lembrando que a gente aceita a doação também de itens que servem para casa, como cama, geladeira, fogão, que a gente não use mais, para doar para essas famílias carentes, tá? A gente está saindo das roupas para pedir esses itens, porque são poucos doados e fazem muita falta. Vamos orar. Vamos buscar uma posição confortável que nos permita entrar em sintonia. Entrar em sintonia não, permanecer na sintonia desse trabalho. Começando pela nossa respiração. E percebendo o ambiente, a presença dos amigos espirituais que estão aqui conosco, pedir aos médiuns passistas que se coloquem a postos. E vamos nesse momento elevar os nossos pensamentos a uma conexão com o alto, percebendo que os benefícios que temos na vida
são os necessários e suficientes para a nossa permanência nela. Otimizar as nossas companhias, valorizando aqueles que estão ao nosso lado, baseado no que ouvimos na palestra, aproveitar o tempo que ainda temos aqui encarnados para os ajustes e para compartilhar os nossos verdadeiros sentimentos com aqueles que estão ao nosso lado, derramando sobre todos os melhores pensamentos e sentimentos que existem em nós ainda desconhecidos. A Ti agradecemos, querido e amado Mestre Jesus, e aproveitando para pedir por todas aquelas crianças que se encontram na caverna, que a elas cheguem as nossas melhores vibrações de força, coragem e, se possível, de consciência espiritual. Ser conosco agora e sempre. Que assim seja.